Ler a Bíblia toda em um ano pode impactar poderosamente a sua vida espiritual. Você pode ser cristão, ir à igreja em todos os cultos, não faltar um culto de Santa Ceia, e é possível que ainda assim você viva uma vida espiritualmente fraca. E, infelizmente, essa tem sido a realidade de muitas pessoas que a gente tem visto na igreja brasileira dos últimos tempos. Por isso, hoje eu quero falar com você sobre algo simples, mas poderoso. Algo que parece pequeno, mas poderoso para transformar a sua vida. E o que eu quero falar com você é sobre o poder que há em ler a sua Bíblia toda em apenas um ano. E eu não quero que você veja isso como algo religioso, como uma prática religiosa. Não, mas eu quero que você desfrute disso, que você aprenda a ter essa comunhão com a palavra de Deus e que você enxergue isso como um caminho de crescimento espiritual, como um caminho de relacionamento com Deus, de maturidade e de comunhão com o alto. Se você deseja crescer verdadeiramente espiritualmente, esse vídeo então é para você. Foi feita uma pesquisa com cristãos e também com pastores de igreja, e essa pesquisa mostrou que mais de 90% dos crentes nunca leram a sua Bíblia toda. E veja você que desses 90%, uma grande parte eram de obreiros, líderes, pastores, e o que mais nos choca é ver que até mesmo entre os pastores, a maioria deles nunca leram na vida toda a Bíblia Sagrada. E por que a gente precisa conhecer a Bíblia Sagrada? Porque ela é a ferramenta, o instrumento que Deus usa para nos ensinar, nos transformar, nos amadurecer e nos qualificar para a obra dele. Então, por que a maioria das pessoas, dos crentes, dos cristãos, não leem a Bíblia? Eu acredito, em primeiro lugar, que eles não leem a Bíblia por falta de disciplina. Exatamente isso. Ter disciplina na nossa vida é algo necessário. Em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos de disciplina. Você veja que quando uma pessoa vai a um nutricionista porque ela precisa melhorar a sua condição, o seu condicionamento físico, a primeira coisa que esse nutricionista vai passar para ela é uma dieta. Ou seja, ela vai precisar retirar alimentos, vai precisar colocar outros tipos de alimentos no seu cardápio, no seu dia a dia. Essa pessoa, para poder obter resultados, ela vai precisar de quê? De disciplina. Na nossa vida espiritual também. Se nós formos indisciplinados em todas as áreas da nossa vida, inclusive na espiritual, nós vamos ser pessoas que não vão ter sucesso. Então, um dos motivos pelos quais as pessoas não conseguem ler a sua Bíblia, e um motivo pelo qual a pessoa não consegue em um ano ler a sua Bíblia de capa a capa, é por falta de disciplina. O segundo motivo pelo qual as pessoas não estão lendo a sua Bíblia é porque as pessoas hoje estão tendo uma rotina muito corrida, muito atarefada. As distrações têm roubado o nosso tempo. Se você vê, e você conversa com pessoas, inclusive com crianças, adolescentes, parece que 24 horas no dia não dá para fazer mais nada. Porque como falta organização na nossa rotina, a gente sempre vai estar correndo. Então, falta de organização na rotina é o que tem atrapalhado e muito na nossa vida de leitura diária. Um outro motivo que eu tenho percebido que as pessoas reclamam muito que não conseguem ler a sua Bíblia é porque elas dizem, eu leio, Patrick, mas eu não consigo entender. Então, uma leitura sem entendimento, uma leitura sem compreensão, naturalmente vai fazer essa pessoa desanimar daquilo que está lendo, porque ela vai dizer, eu leio, não entendo o que eu estou lendo. Então, a falta de entendimento tem sido um desses motivos que tem feito as pessoas não desejarem ler a sua Bíblia. E um outro motivo que eu tenho percebido é a falta de propósito. Ou seja, se eu abrir a minha Bíblia e tentar ler por ler, somente para bater uma meta, ou porque alguém falou que tem que ler, se eu não tiver um propósito definido, se eu não tiver um motivo pelo qual naturalmente a pessoa vai desistir mesmo. Então eu quero te desafiar aqui nesse vídeo. Eu quero que você vai acompanhar esse vídeo aqui até o final e eu tenho certeza que você vai sentir mais desejo, você vai sentir mais motivação, você vai sentir mais qualificado, você vai começar a desejar mais ler a sua Bíblia. Você vai perceber que o que está faltando não é tempo, o que está faltando é prioridade.
O livro de Oséias, capítulo 4, verso 6, Deus diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Nós precisamos entender que sem a palavra de Deus, todo cristão vai ficar vulnerável emocionalmente, espiritualmente e doutrinariamente. Por isso, precisamos conhecer a nossa Bíblia, precisamos conhecer a palavra de Deus. A gente precisa entender que a Bíblia não é um livro de frases soltas nem de jargões. A gente precisa entender que a Bíblia Sagrada, ela conta uma história e ela tem um assunto central. E o assunto central que a Bíblia trata é sobre a redenção da humanidade, é sobre a salvação de pessoas. Se você ler na sua Bíblia um livro de Lucas, capítulo 24, você vai ver o próprio Jesus com seus discípulos, e Jesus começando desde lá da lei, dos profetas e passando pelos salmos, Jesus explicando toda a Bíblia. Imaturos, meninos na fé, eles vivem movidos por sentimentos. Mas aqueles que conhecem a palavra de Deus, não. Esses são maduros, esses crescem e vivem por princípios. Quando nós lemos a Bíblia diariamente também a nossa fé é fortalecida. Em Romanos 10, 17 diz que a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Nós precisamos entender que se queremos crescer na fé, se queremos evoluir na nossa fé, nós precisamos de um relacionamento íntimo com a palavra de Deus, porque é por meio da palavra dele que a nossa fé é revigorada, renovada e fortalecida. A palavra de Deus renova nossa mente, alinha as nossas emoções e nos dá direção para tomarmos decisões. Quero falar com você sobre alguns benefícios práticos se nós lermos a nossa Bíblia todos os dias. Em primeiro lugar, nós teremos clareza espiritual. Exatamente isso. A nossa vida espiritual vai ficar mais clara, de mais fácil entendimento. Deus vai remover toda turveza, todo impedimento, tudo aquilo que não estava claro para nós vai começar a se esclarecer. Então, em primeiro lugar, clareza espiritual. Salmo 119, verso 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então quer dizer que quando nós conhecemos a palavra de Deus, quando nós temos uma intimidade com a palavra de Deus, nós vamos ter mais clareza espiritual. Nós vamos ter mais discernimento para discernir o que é do homem, o que é do inimigo, o que é do diabo, o que é espiritual, o que é humano, o que é carnal, o que vem de Deus, o que não vem de Deus. Os nossos olhos espirituais vão se abrindo e a gente começa a ter clareza espiritual. Esse é o primeiro benefício daquele que lê a sua Bíblia todos os dias. O segundo benefício de lermos a nossa Bíblia é que ela nos dá força emocional. Exatamente isso. No livro de Josué, capítulo 1, verso 5 em diante, Deus diz por várias vezes para Josué: medita no livro dessa lei dia e noite. Quando as nossas forças falham, quando as nossas emoções falham, a palavra de Deus permanece fiel. É a palavra de Deus que nos sustenta quando as nossas emoções falham. Josué tinha um grande desafio pela frente. Josué teria que enfrentar muitos inimigos. Josué teria que fazer coisas grandiosas. E ele sabia que na sua própria força ele não conseguiria. Ele tinha um povo atrás dele, dependendo das suas decisões, das suas escolhas. Emocionalmente, ele estava abalado. E sabe como que foi que Deus trouxe cura para ele? Deus disse: medita na minha palavra dia e noite. Se eu e você, se nós gastarmos tempo com a palavra de Deus todos os dias, as nossas emoções vão ser fortalecidas. O terceiro benefício de nós lermos a nossa Bíblia é que ela nos dá proteção contra os enganos. Exatamente isso. Em Mateus capítulo 22, verso 29, Jesus diz: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós sabemos que nós vivemos um tempo onde muitas vozes estão falando. Através da internet, existem muitas pessoas falando sobre espiritualidade e até mesmo sobre Deus. Como é que nós vamos ser livres de cair em engano? Como é que nós vamos ser livres de ser conduzidos por caminhos errados? Exatamente conhecendo a nossa Bíblia. Quando eu e você, quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós ficamos livres dos enganos, dos falsos profetas, dos falsos espíritos e da sedução deste mundo. Uma proteção
contra os enganos é conhecer a palavra de Deus. Um quarto benefício de nós lermos a nossa Bíblia todo dia é que nós vamos desenvolver intimidade com Deus. Exatamente isso. Precisamos entender que quando estamos lendo a nossa Bíblia, não estamos apenas lendo um texto, mas nós também estamos ouvindo a voz de Deus. Exatamente isso. Um dos modos de Deus se revelar, e o principal, eu acredito, modo de Deus se revelar é através da sua palavra. Jesus diz em João 6, verso 63 em diante, as minhas palavras são espírito e vida. Ler a Bíblia Sagrada, meus irmãos, é diferente de ler um jornal. Ler a Bíblia Sagrada é diferente de ler um texto escrito num livro. Ler a Bíblia Sagrada é diferente de ler uma revista. Ler a Bíblia Sagrada, ler a palavra de Deus é exatamente isso. Você está lendo a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é viva. O escritor aos Hebreus diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E ela é poderosa para penetrar até na divisão da alma e do espírito. Se nós quisermos desenvolver um relacionamento íntimo com Deus, nós precisamos gastar, ou melhor, investir tempo em conhecer a sua palavra. Então vamos lá. Como é que nós vamos fazer então um plano para nós lermos a nossa Bíblia toda em um ano? Exatamente isso. Para nós lermos a nossa Bíblia toda, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse em um ano, em primeiro lugar, anote aí, você precisa ter um plano, você precisa ter um projeto. Se você acompanhar aí o tanto de capítulos, 1189 capítulos tem a Bíblia, se a gente ler 3 capítulos da nossa Bíblia por dia, em um ano, nós teremos lido a Bíblia toda. Então, se você procurar aqui na internet, você vai encontrar vários planos de leitura da Bíblia em um ano. Procure, encontre o que se adequa mais ao seu projeto, à sua rotina diária. Então, em primeiro lugar, tenha um plano de leitura. Em segundo lugar, tenha um horário específico. Exatamente isso. Muitas vezes nós não conseguimos colocar em prática aquilo que planejamos, porque a gente deixa o horário de maneira vaga. Quando der tempo eu leio. Não. Você vai estabelecer um horário de acordo com as suas condições. Se o melhor horário para você ler é de manhã, então separe. A primeira hora, quando eu acordar, vai ser para o meu devocional, para a minha leitura. De repente você fala, não, mas eu acordo muito cedo e não dá tempo. Separe na hora do almoço. Se não dá tempo na hora do almoço, quando chegar do trabalho, ou coloque uma meta, antes de dormir eu vou ler a minha Bíblia e vou ler aqui o meu propósito diário. Então, em primeiro lugar, tenha um plano. Em segundo lugar, defina um horário. Em terceiro lugar, você vai se comprometer a ler a sua Bíblia com oração. Exatamente isso. É na oração que nós vamos alcançar o nível espiritual, o nível de espiritualidade necessário para compreendermos as Escrituras. Você precisa ter em mente que a Bíblia é um livro espiritual e que ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Então, ninguém melhor do que o Espírito Santo para te ajudar a entender a sua Bíblia. Então, em terceiro lugar, se comprometa a ler a sua Bíblia com oração. Ore antes. Peça ao Espírito Santo, foi o Senhor quem inspirou os homens a escrever esse livro. Então eu te peço, me ilumina para que eu possa compreender a sua revelação. Me ilumina para que eu possa compreender o que aqui está escrito. Com oração, a sua leitura vai desenvolver mais. Em quarto lugar, você precisa também meditar na palavra de Deus. Exatamente isso. Existe um texto na Bíblia Sagrada que diz que nós devemos ler, nós devemos estudar e nós devemos meditar. O Salmo de número 1 diz isso, que bem-aventurado é o varão que medita na lei do Senhor dia e noite. E o que significa meditar? Aquilo que você acabou de ler, agora você precisa ruminar, você precisa pensar sobre aquilo. Você precisa pensar como eu vou aplicar isso aqui de maneira prática na minha vida. Como isso aqui que eu acabei de ler faz sentido para mim no dia de hoje, no contexto em que nós estamos vivendo. Para que a palavra de Deus não seja algo, isso foi lá nos tempos de Cristo, isso foi lá no tempo dos apóstolos, dos profetas. Não. Você tem que entender que a palavra de Deus ela é atual. E o princípio que serviu para eles também serve para nós. Agora é no momento da meditação que nós vamos conseguir aplicar de maneira personalizada aquilo que lemos para a nossa vida. Então, em quarto lugar, medite na palavra de Deus. E em quinto e último lugar,
Tenha um livro, um caderno, um bloco de notas para você anotar aquilo que você entendeu, aquilo que Deus falou com você. É legal, é interessante a gente ter esse relatório, a gente ter esse memorial, porque como a gente vai ler todos os dias, vai aprender muita coisa todos os dias, é natural que a gente vai esquecer de muitas coisas. Então leia, faça sua oração e tenha do lado da sua Bíblia um caderno e comece a anotar o que você foi compreendendo a respeito daquilo que você entendeu e daquilo que Deus revelou ao seu coração. Eu sei que se a gente fragmentar isso daí, você vai conseguir ler a sua Bíblia toda em um ano. Um ano lendo a sua Bíblia pode mudar para sempre a sua história. Um ano tendo um contato com a palavra de Deus todos os dias vai mudar radicalmente o seu nível espiritual. Quem anda com a palavra de Deus não anda perdido. E eu espero que você, assim como eu, também se comprometa nesse ano. Você vai iniciar amanhã, dia 1º, o seu devocional, a sua leitura diária, e quando você chegar em 31 de dezembro de 2026, eu tenho certeza que você vai ser outra pessoa. Se dedique na palavra de Deus, se esforce na palavra de Deus. Eu te peço que você curta esse vídeo, que você compartilhe esse vídeo com alguém, se isso aqui fez sentido para você. E se você ainda não me segue, me siga aqui, porque eu vou estar diariamente e semanalmente compartilhando vídeos com você, falando exatamente da palavra de Deus. Se você quer crescer mais no conhecimento das Escrituras, me siga aqui.